Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é mais uma produção Doxa. Te convido a conhecer mais sobre o Doxa no www.canaldoxa.com.br. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, senhor Igor, que é fundador da HackerEdge. Igor, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui conosco de bater esse papo. Vai ser um prazer conversar com você. Cara, obrigado, tamo junto. Eu que agradeço o convite aí. Vamos que vamos. Igor, cara, como você já sabe, a gente sempre gosta de abrir o Pode Sonhar aqui praticando nos nossos convidados aquele conceito de concisão inteligente, de resumir o negócio em até 140 caracteres. Eu posso te convidar para ler aqui o que você escreveu para nós, por favor? Fechado, cara. Vai lá. Ó, escrevi aqui. O HackerEdge é uma plataforma de gestão de anúncios que facilita o processo de criar e gerenciar anúncios online no Facebook e no Instagram. Boa. Animal, cara. Animal. Igor, essa conversa aqui, cara, vai ser um aprendizado gigantesco pra mim, porque eu entendo de ads igual eu entendo de motor de avião, sabe? Nada. Legal. Exatamente nada. E eu queria começar com uma pergunta. Qual que é a diferença, por exemplo, da HackerEdge, da plataforma que vocês criaram, para o gestor de anúncio que o Facebook ali disponibiliza para os usuários subirem seus anúncios? Tá, legal. Cara, a gente criou o HackerEdge, na verdade, acho até engraçado você ter falado do exemplo do motor de avião, que a gente costuma brincar que o gerenciador de anúncios do Facebook é um painel de avião. Basicamente é um negócio extremamente complicado de usar, com várias colunas, várias métricas, vários números ali, que na nossa visão ele é um negócio completamente distante da realidade do pequeno empreendedor lá, do cara que tá começando uma loja online, do cara que tem uma padaria de bairro, sei lá. Então, cara, a gente viu o quê? Falou, cara, todo mundo precisa anunciar, todo mundo precisa estar na internet fazendo anúncio. Quem não tá pra trás. Cara, se você tá num mercado onde não tem ninguém fazendo, é mais um motivo ainda pra você fazer. Então, o que a gente pensou? Falou, cara, eu vou resolver esse problema usando tecnologia, criando uma tecnologia que faça com que qualquer pessoa consiga fazer esses anúncios de uma forma mais fácil. E aí entra o HackerEdge. Então, qual que é a diferença? A gente criou uma experiência que ela é mais simples de usar do que o gerenciador de anúncios que o Facebook disponibiliza. Perfeito. Então, cara, toda a experiência que a gente criou lá dentro, ela é extremamente mais didática, mais fácil de usar, mais passo a passo. Lá dentro, cada um dos passos da jornada tem um videozinho tutorial para o cara assistir, entender. Então qualquer pessoa consegue subir um anúncio. E, cara, várias outras coisas, né? Hoje, para você poder mexer com anúncio de fato, você vai ser um gestor de tráfego dentro de uma agência de publicidade, por exemplo. Só que para você aprender a mexer nisso, cara, você vai fazer um curso que você vai ficar lá meses estudando, assistindo aula e tal. E o cara que tá querendo abrir uma loja online para poder vender o produto dele, dificilmente ele vai pegar e ficar 6 meses estudando como fazer anúncio. Então a nossa proposta é muito essa. Cara, o cara que aprendeu a mexer, ele tem um modus operandi lá, um raciocínio padrão que ele sabe qual métrica que ele tem que olhar, ele sabe o que ele vai comparar com o que, o custo por resultado e o CTR para poder entender se o anúncio performa bem ou não. Então o que a gente fez? A gente criou uma tecnologia que é capaz, lá dentro da plataforma, né, o cara ele faz basicamente tudo o que ele faria dentro do gerenciador de anúncios do Facebook, só que pelo HackerEdge. Então o cara tem acesso a uma ferramenta de criar e gerenciar anúncios, ele consegue criar os anúncios, pausar, despausar, gerenciar. Ele consegue criar o layout dos anúncios, então ele cria as imagens lá por dentro, a gente tem meio que como se fosse um Canva lá. Tipo o criativo que eles falam assim. Exato, que é a imagem, né? Tipo a imagem ou o vídeo do anúncio que vai ser veiculado. Então, pô, aí eu vou eliminando uma série de dores e obstáculos que tem nesse caminho. Ao invés do cara ter que pegar, separar uma grana para poder contratar um designer freelancer, passar o briefing pro cara voltar, aí tem alteração, aí volta de novo, o próprio cara em 2 minutos criou o criativo dele. E aí, a dor em si não é tanto criar o anúncio, né? Mas, cara, beleza, fui lá, criei o anúncio, criei a arte, o anúncio começou a rodar. Como é que eu vou saber se esse anúncio foi bom, se não foi? Quanto que eu vou gastar nesse anúncio? Como que eu sei gerenciar isso? E aí, a gente criou também dentro do HackerEdge uma ferramenta que chama Doctor, que é um algoritmo onde esse algoritmo ele é capaz de ler as métricas do anúncio, saber se o seu anúncio performou bem ou não, e ele te dá dicas de como melhorar aquilo. Então você, que falou que entende de anúncio online tanto quanto um painel de avião, o Doctor vira para você e fala, Miguel, cara, pausa esse anúncio aqui, aumenta a verba desse anúncio aqui, esse anúncio está funcionando melhor que esse anúncio aqui, ó, você está veiculando para uma galera de 18 a 60 anos de idade, mas só está clicando uma galera de 18 a 35, vamos restringir só para essa idade aqui. Então esse algoritmo inteligente, ele vai dando várias dicas do que pode melhorar.
E aí, então é isso, né? Através da tecnologia, a gente consegue resolver esse problema de expandir e fazer com que essa solução de marketing, que antes era restrita para o cara que tinha grana para contratar uma agente de publicidade, com qualquer pessoa consiga fazer. Porque o que a gente pensou? Falou, cara, o cara do pequeno negócio, quando ele tem uma verba de marketing, essa verba vai ser de R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, quando é muito. Só que se o cara for contratar um gestor de tráfego, contratar um designer, contratar um analista, não vai sobrar nada para investir em marketing de fato. Então a minha ideia é fazer com que o cara sente na frente do computador e o próprio empreendedor consiga lá em 10 minutos criar o anúncio, criar a imagem do anúncio, colocar esse anúncio para rodar e depois analisar esse anúncio de uma forma profissional, sem ser profissional, e conseguir rodar isso tão bem quanto um cara de uma agência. Caralho, que da hora isso. Então até eu consigo criar um anúncio. Sim. Que massa, mesmo véio. sem entender de motor de avião. Oh, que da hora, velho. Que da hora. Muito massa isso. E eu queria entender sua perspectiva, Igor, de tipo, quão importante, se eu tivesse que colocar em palavras, é investir em tráfego pago hoje em dia, investir em ads. Legal. Cara, hoje a gente vê muita gente aqui no mercado brasileiro, né? Na hora que você fala, vou começar uma estratégia de marketing, vou começar a fazer marketing na internet. Tá. O que o pessoal faz geralmente, que eu até brinco, né? Fala, cara, o cara vai fechar com uma agente de publicidade, o que os caras vão fazer para ele? Vão fechar um pacote para poder postar 30 posts por mês para ele e fazer uns posts meio nada a ver, assim. Sei lá, o cara é médico, ortopedista e vai fazer um post comemorando o Dia da Árvore. Só que, cara, as estratégias que são praticadas no mercado de maneira mais comum não são estratégias que visam o resultado final de fato. Tá. E aí, o que é a principal vantagem do tráfego pago? Cara, não é que o tráfego pago funciona mais do que os outros canais, mas ele é o canal que te dá um aprendizado mais rápido. Entendi. Então, por exemplo, cara, se for começar hoje, vamos supor que você está começando hoje o Instagram do Pode Sonhar, você definiu uma estratégia e fala, cara, eu vou fazer desse jeito, vou publicar tantos vídeos por mês, de tantos segundos, nessa pegada e tal. Até você começar a rodar essa estratégia e ela dar resultado de fato, e você entender o que funciona e o que não funciona, são meses. Você vai rodar a estratégia que você definiu durante um mês e falar, deu certo, não deu certo, vou mudar, não vou mudar. Tráfego pago, cara, você começou a rodar um anúncio agora, amanhã você já sabe, você começou a rodar 3 anúncios ao mesmo tempo, você já sabe qual que tá rodando mais, qual que tá dando mais resultado, onde que você pode investir mais, então você tem um feedback muito rápido. Para mim essa é a principal vantagem. Porque ainda mais no meu modelo de negócio, por exemplo, que é startup, né, cara, a gente vive de tentativa e erro. É isso. Lá com a equipe do HackerEds eu falo, a única forma que a gente tem de acertar é errando. Então quanto mais vocês errarem, mais a gente vai acertar. Então eu precisava desde o início lá ter um canal que me permitisse aprender rápido. Se eu fosse fazer um blog, por exemplo, fazer vários artigos de blog e tal, cara, eu ia demorar 3 meses para saber se o negócio estava no caminho certo ou não. Com certeza. E às vezes eu ia começar focando num público de gestor de tráfego, mas meu público era pequeno empreendedor, e até eu descobrir isso ia demorar. No tráfego pago não, eu ia começar rodando um anúncio para pequeno empreendedor, um pequeno anúncio para o cara de tráfego pago, e ia falar, pô, isso funciona mais que isso. No curtíssimo prazo você ia entender. Exato, perfeito. Acho que é justamente por aí que é a vantagem desse canal, sabe? Entendi, exatamente. E cara, como que você enxerga, como que a HackerEds monetiza hoje, cara? Como é que é? Quando o cara investe em ads ali, vocês ficam com um take rate, vocês ficam com um fee, uma porcentagem disso? Como é que funciona? Tá, legal. Cara, eu acho até, para responder essa pergunta, é legal dar um contexto sobre a história do HackerEds, né? Lógico. Mas assim, cara, a gente começou o HackerEds, antes a gente tinha uma empresa de consultoria de marketing digital, e aí a gente tava com um desafio em um cliente específico. Tá. E aí a gente acabou criando o HackerEds para resolver esse desafio desse cliente que a gente tava, e o HackerEds começou como uma ferramenta interna nossa. E aí, cara, num belo dia, essa ferramenta estava funcionando, estava ajudando, ela ajudava a gente basicamente a encontrar públicos para poder segmentar melhor os anúncios, né? Eu defini para qual público eu ia mostrar meus anúncios. E você que programou ela, e como é que foi isso? Cara, no início a gente fez uma programação super simples, porque o Facebook ele disponibilizava um código aberto que permitia você puxar as informações que a gente puxava na época. E aí, cara, a gente começou a usar, deu super certo para os nossos clientes, a gente teve a ideia de falar assim, pô, está funcionando pra gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa ferramenta de graça, aquela ferramenta lá do inicinho, e vamos usar ela para poder captar clientes para consultoria. Boa. Só que quando a gente fez isso, em 2 dias, a gente teve 800 usuários cadastrados de forma orgânica.
que a galera pirou na ideia da ferramenta, porque ela ajudava muito a segmentar. E a gente sempre foi bagunceiro, né? Que eu costumo brincar. O que é ser bagunceiro? Cara, a gente não chegou comunicando, por exemplo, buscador de públicos de Facebook. A gente criou uma ideia de marketing, que era que o Facebook tinha públicos secretos, que nem todos os anunciantes conseguiam acessar. E aí a galera pirou naquilo e foram 800 usuários em 2 dias. E na hora que isso aconteceu, que a gente olhou para aquilo e falou, putz, velho, existe uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso aqui. Caramba, e foi a partir dali que o negócio foi virando uma startup mesmo, que a gente começou a investir naquilo. Isso foi quando, Igor? Cara, a gente começou a vender o Hacker Ads em abril de 2019. E foi até engraçado, porque no primeiro dia que a gente vendeu, eu marquei uma live num grupo de Facebook. Tinha 80 pessoas assistindo a live, e nessa live a gente vendeu no primeiro dia de vendas R$8.000 de Hacker Ads. Que na época, pra gente, cara, era um negócio absolutamente surreal. Porque a gente vendia consultoria pros clientes, na época a gente cobrava, sei lá, R$2.000 por mês, pra ficar o mês inteiro acompanhando um cliente e tal. Você fazer uma live e vender 8 mil de uma ferramenta que você libera um login e uma senha, pra gente era tipo assim... Muito mais escalável. E aí no dia seguinte eu fiz outra live, vendi R$6.000 e aí o negócio foi engrenando. Desde o início a gente já começou a faturar bem e tal. Com 3 meses a Hotmart veio procurar a gente pra poder ser sócia da empresa. Então o negócio foi engrenando bem rápido assim. Que da hora, cara. E hoje vocês monetizam como? Sobre a monetização, e aí que vem o negócio que eu falei, né, cara? Eu sempre brinco que construir uma startup no Brasil é como você construir um quebra-cabeça de 1000 peças, só que sem poder olhar a foto da caixa. No caso do Hacker Ads, a gente não tinha um concorrente, até hoje a gente não tem um concorrente que faz o que a gente faz. Isso ao mesmo tempo é muito bom, né? Parece super inovador e tal, mas ao mesmo tempo é muito ruim. Por quê? Cara, como que eu vou saber quanto que eu vou cobrar por essa ferramenta? Eu vou vender assinatura ou eu vou vender um pagamento único? Essa assinatura, ela vai ser mensal, ela vai ser trimestral, ela vai ser semestral, ela vai ser anual, vai ter trial, o trial vai ser de 7 dias, de 15 dias. Então não existe caminho pra nada, não tem quem você copiar. Não tem uma inspiração mínima, né? Então basicamente tudo que a gente fez no Hacker Ads foi batendo cabeça. Aí que entrou essa cultura que eu falo com a galera o único jeito que a gente tem de acertar é errando. Então lá no Hacker Ads, isso reflete muito na cultura da empresa. A gente tem uma cultura que a galera, geralmente nas empresas tradicionais, todo mundo fica com medo de errar, né? Fala, nossa, se eu errar aqui eu vou ser demitido. Lá é o contrário, eu viro pra galera e falo, pelo amor de Deus, errem o máximo que vocês puderem pra gente poder acertar. E aí entra a precificação do Hacker Ads. Cara, a gente testou ao longo desses anos tudo que você imaginar de precificação, todos os tipos de preço, todos os tipos de trial, de mensal, trimestral, semestral. E hoje a gente vende no Hacker Ads só uma assinatura, que ela é uma assinatura anual. E aí eu tenho 2 planos. Um plano que a gente chama de plano Pro, onde eu tenho umas ferramentas mais voltadas ali para o pequeno e médio empreendedor, e o plano Ultimate, que são ferramentas um pouco mais avançadas, voltadas para o cara que é gestor de tráfego mais profissional ou que tem uma empresa que já está rodando anúncios no nível mais alto ali. Isso é até legal de falar sobre o perfil do cliente do Hacker Ads, né? A gente tem lá dentro, é uma plataforma com várias ferramentas, e eu tenho ferramentas que atendem um público que é extremamente iniciante, que está começando agora, mas eu também tenho outras ferramentas que são usadas por empresas mais gigantes hoje, que, cara, a gente tem uma ferramenta, por exemplo, que é incrível lá, que chama Loja de Públicos, onde você consegue alugar o público de outro site, que é do mesmo mercado que o seu, para você poder usar nas suas campanhas. Então você meio que tá pegando emprestado o público das pessoas que visitaram aquele site lá. É mesmo? Então vamos supor, eu tenho um e-commerce de vinho. Cara, eu consigo ir lá na biblioteca de públicos do Hacker Ads, buscar vinho e alugar um público que ele é formado por uma base de vários sites que vendem vinho também, para eu poder usar nas minhas campanhas. E são sempre públicos recentes, pessoas que visitaram esses sites nos últimos 30 dias. E aí, no que isso ajuda, né? Eu consigo ter um público extremamente qualificado para eu poder fazer os meus anúncios, e isso me facilita muito de não ter que ficar muito testando lá e aprender como que testa, porque eu tô pegando um público quente. Cara, e isso foi o tipo de coisa que a gente criou. Tipo, não existe benchmark no mundo. Um dia a gente viu uma ideia de um cara juntou com outro negócio, juntou com o Hacker Ads e criou esse negócio. E foi um negócio que, assim, o mercado de gestão de tráfego pirou. Na hora que a gente lançou, o faturamento do Hacker Ads dobrou de um mês pro outro. Isso é um negócio até legal, né, cara? Quando a gente vai falar de crescimento de empresa, o pessoal costuma muito ver aquele gráfico que vai subindo, bonitinho e tal. No Hacker Ads a história foi diferente. Cara, a gente foi lá, lançava um produto, faturamento dobrava. A gente foi e descobriu que fazer um plano anual pra gente era muito melhor do que fazer um plano trimestral, por exemplo. A gente deu outro salto de faturamento. Aí a gente descobriu um dia que dava pra fazer uma ferramenta que ajudava a galera com bloqueio em conta de anúncios. Mais um salto de faturamento. Então não é aquele negócio linear, sabe? A gente vai meio que em saltos de inovação, assim, de coisas que a gente vai fazendo que vão dando
vão dando esses saltos mesmo, né, de crescimento para a empresa e ao longo da história foi muito assim. Que legal, cara. E eu queria te perguntar também, você que tem uma visão mais ampla do mercado, o que faz um anúncio vencedor, na sua opinião, na sua visão? Cara, eu vou contextualizar isso aí com uma história também. Boa, adoramos história. No HackerEds, eu costumo brincar com todo mundo que o nosso principal diferencial competitivo é que a gente é maluco. Maluco? Cara, no HackerEds, se você for olhar os anúncios que estão rodando, o Facebook ele tem uma ferramenta que chama Biblioteca de Anúncios. Você consegue ver todos os anúncios que estão online de todos os anunciantes. Cara, se você for na biblioteca de anúncios do HackerEds, você vai ver um anúncio mais maluco que o outro. A gente não tem uma pegada mega institucional que segue o manual de marca com as cores da aplicação. Uma vez que a gente rodou um anúncio que era um print de story no Instagram com uma caixinha de perguntas e a foto de um ovo frito. Ovo frito? E tinha a foto de um ovo frito e embaixo a caixinha de perguntas estava com a pergunta assim, eu consigo anunciar usando o HackerEds? E aí tinha uma foto de um ovo frito e embaixo falando, cara, o HackerEds é a ferramenta mais fácil que tem para anunciar hoje. É mais fácil do que fritar um ovo. Cara, esse anúncio sozinho vendeu mais de 400 mil reais. Sério? Você tá falando sério? E aí, esse anúncio tem uma série de elementos que vão me ajudar a te explicar o que é um anúncio de sucesso. Tá. Cara, primeiro, por que eu fiz um anúncio de print de story do Instagram com uma caixinha de perguntas? Porque parece um story. Porque esse anúncio ele é nativo. As pessoas odeiam propaganda. Ninguém gosta, ninguém fica o dia inteiro vendo propaganda. É uma interrupção, né? Então, se eu pego um negócio que é nativo, que parece um conteúdo e uso para distribuir como anúncio, isso tende a funcionar muito mais. Show. Porque não tem aquela resistência da comunicação institucional que o cara bate o olho e acha que é uma propaganda. Número 2. Na hora que o cara ele vê o anúncio, ele bate o olho em um elemento extremamente incomum. Você tá vendo os stories do Instagram, você não espera ver a foto de um ovo frito. E aí aquilo para e chama a sua atenção de imediato. E aí depois que eu chamei a atenção do cara, eu tento reter essa atenção. Fazendo o quê? Contando uma breve história lá e fazendo um link com a imagem do ovo frito para esse cara ter... Esse cara ele tem que ter um estalo na cabeça dele. Falar, putz... É mais fácil que fritar um ovo, por exemplo. E aí o cara tem um estalo. Perfeito. Então eu quebrei a resistência do cara porque eu fiz um negócio que é um formato nativo, eu chamei a atenção dele, porque uma coisa que as pessoas não consideram na hora que eu vou fazer um anúncio, o meu anúncio do HackerEds ele não está concorrendo só com anúncio de marketing digital ou só com anúncio de ferramenta de marketing. Ele está concorrendo com todos os conteúdos do Instagram. Eu estou concorrendo com o story dos seus amigos, eu estou concorrendo com coisa de política, eu estou concorrendo com página de meme, página de fofoca, eu estou concorrendo com tudo. Então, para o meu anúncio funcionar, eu preciso que esse anúncio seja chamativo o suficiente para o cara parar tudo que ele tá fazendo e querer ver. Como que eu fiz isso? Cara, eu coloquei a imagem do ovo frito. Ah, Igor, mas por quê? Porque chama atenção, cara. Ponto final, não precisa ser muito mais elaborado do que isso. Vocês são doidos mesmo. Então, cara, e a gente faz isso. A gente tem uma rotina no HackerEds de toda semana criar 6 anúncios novos. Que da hora, a gente tem uma base gigantesca de anúncios, tem anúncio pro resto da vida lá, mas toda semana a gente cria 6 anúncios novos. Por quê? Porque você nunca sabe qual que é o próximo anúncio que pode dobrar seu faturamento. Às vezes um anúncio genial que você faz, que pega no público, que retém atenção, pode dobrar o faturamento da empresa quando a empresa é dependente de anúncio. Mas se você não tem um ciclo, uma rotina de poder testar e criar ideias novas e principalmente pensar fora da caixa, do bonitinho lá, da comunicação de marca que você aprende na faculdade de publicidade, você não vai conseguir dar esse salto. Então a gente foca muito nisso também. Boa, excelente, cara. Que belo case, animal. E serve para dar uma aula de fato. E eu queria te perguntar, uma curiosidade minha, é que além da HackerEds, existe alguma marca, alguma empresa que você acha que é um case, é uma referência em criação de anúncios e resultados em ads? Você acha, putz, esses caras são de se inspirar aqui, esses caras são bons. Legal. Cara, a gente tem uma referência muito grande que a gente acompanha em termos de marketing desde o início do HackerEds, que é a Empíricos. A Empíricos, de investimento. Por quê? Cara, eles têm muito essa tese de fazer uma comunicação que ela tem uma pegada mais forte, que não é uma pegada tão institucional. Muita gente fala de investimento, né? Tem um cara lá de terninho falando bonitinho e tal. A Empíricos não. Os anúncios da Empíricos é sempre porrada, sempre tem uma ideia forte por trás. E a gente pegou deles um negócio que a gente faz no marketing do HackerEds que mudou muito a nossa vida, assim, também. Que é, na Empíricos, eles têm várias pegadas de comunicação, várias big ideas de marketing que a gente fala para vender o mesmo produto. Então, cara, eu tenho aqui o produto que é a caneca do Pode Sonhar. Perfeito. Eu não tenho só um site que fala compre caneca do Pode Sonhar. Eu tenho o site que fala que
vende a caneca do Pode Sonhar, mas eu tenho também isso aqui que vende a caneca perfeita para amantes de café, e eu tenho isso aqui que vende para a caneca para empresas, então ele tem várias pegadas de comunicação para vender o mesmo produto. Legal. E se você vê o HackerEdits, cara, a gente além de ter a comunicação padrão, que é lá hackereds.com.br que você vai entrar, a gente tem uma pegada de comunicação vendendo HackerEdits só para quem é gestor de tráfego mais avançado, uma pegada de comunicação vendendo HackerEdits só para quem quer usar a ferramenta para poder ter uma grana extra atendendo outras empresas e outros clientes, então para o cara transformar isso na profissão dele. Eu tenho outra pegada de comunicação do HackerEdits só para quem quer usar a nossa ferramenta, que ajuda com bloqueio de contas no Facebook. Então, cada coisa nova que eu lanço, eu crio uma comunicação completamente nova. Que massa. E isso me faz o quê? Me faz atingir públicos diferentes. Eu posso fazer o quê com isso? Cara, eu posso fazer uma página e uma pegada de anúncio só focando no HackerEdits para quem é dono de restaurante. Entendi. E outra só para quem é dono de e-commerce. E outra só para quem é dentista. E outra, porque todos os negócios podem usar. Mas quando eu crio essas comunicações segmentadas, eu dou a impressão do quê? Que o HackerEdits é a ferramenta perfeita para restaurante, perfeita para dentista, perfeita para e-commerce. E isso converte muito mais do que eu fazer uma comunicação genérica. Animal, cara. E a gente pegou isso de referência dos caras da Empíricos. Eles têm um produto deles do Felipe Miranda, do Palavra do Estrategista lá, que se eu não me engano tá na campanha tipo 162, sabe? Fizeram 162 pegadas diferentes de marketing pro mesmo produto. Nossa senhora. Entendeu? Entendi. Então a gente faz muito isso, cara. E isso ajudou a gente demais a escalar. E atendem, tipo, públicos-alvos diferentes e todo mundo se olha pro anúncio ali e fala, putz, foi feito para mim. Exato. Legal, velho. Que interessante, cara. Muito massa mesmo. E eu queria te perguntar se ads é só para vender produto. Tipo, as pessoas, marcas devem fazer ads só para vender produto ou elas devem fazer também para criar awareness, outras intenções? Legal. Cara, vamos voltar, né? O que é fazer anúncio? Basicamente é você pagar para a plataforma para fazer com que aquele conteúdo tenha um alcance maior. Tá. Aquele conteúdo pode ser um anúnciozão mesmo, mas pode ser um corte aqui do Pode Sonhar, pode ser o trecho de um vídeo do YouTube, pode ser um meme que você vai fazer que vai ter muito alcance, muita interação e as pessoas vão passar a te seguir e aí elas vão conhecer o seu produto. Então, na essência, é isso. E isso sendo muito bem montado, porque o que eu acho legal é falar que as pessoas não têm consciência disso. Cara, existem tantas formas legais de segmentar um anúncio. Por exemplo, vamos supor que você vai vender a caneca aqui do Pode Sonhar e você quer vender essa caneca só pra galera do Nubank. Cara, você consegue pegar o seu anúncio na hora de segmentar, colocar um marcador em cima do mapa, em cima do escritório da Nubank e ficar o dia inteiro importunando a galera, falando, galera, você que trabalha na Nubank, eu tenho a caneca perfeita pra você. Agora você vai anunciar no YouTube, por exemplo, vamos supor que você está falando de investimento. Cara, você consegue ir lá no canal do Thiago Nigro e falar, eu quero anunciar só para quem está assistindo no canal do Thiago Nigro. Dá pra fazer. Então assim, independente do tipo de empresa da pessoa, cara, existe uma estratégia de anúncios legal que dá para fazer e dá para fazer o negócio dar certo. Porque dá para segmentar de tantos jeitos, cara. Por exemplo, no Google, pesquisa de palavra-chave. Cara, eu tenho uma loja de imóveis. Dá para eu pesquisar dentro da minha cidade lá, mesmo que seja uma cidade do interior, só as pessoas que estão buscando por cadeira, por mesa, por poltrona, por sofá e etc. Cara, é um marketing extremamente direcionado. É muito melhor do que você fazer um conteúdo lá esperando que as pessoas vão seguir seu Instagram para curtir sua publicação, para entrar no seu site e comprar. Até a jornada da pessoa, ela é menor, porque o cara clicou no anúncio, entrou no site e já cai direto no produto, entendeu? É isso. Entendi, perfeitamente, cara. Eu queria também entender mais, Igor, da sua trajetória como empreendedor, na sua perspectiva como empresário. Recentemente, vocês foram vendidos aí para conta simples e eu queria saber como é que foi, como é que você está se sentindo com essa conquista, como é que tem sido esse processo. Tá, legal, cara. Falando um pouquinho assim da minha trajetória, né? Boa. Cara, um negócio que hoje eu acho muito legal de falar, mas na época não foi um processo fácil. Antes de virar aqui, ser o cara que chegou no podcast e fala, vendi minha empresa, eu quebrei 10 empresas diferentes. Eu já tive empresa no mercado de moda, eu já tive agência de publicidade, já tive empresa de fazer aplicativo, já tive uma empresa que era uma rede social de mercado financeiro, tive uma outra que era uma startup para construir e-commerce para youtubers. Então assim, eu tive várias e várias ideias que eu tentava quebrava. Mas por quê? Cara, eu comecei a empreender com 21 anos. Eu tive que sair da faculdade porque na época eu não estava conseguindo pagar as mensalidades e eu acumulei uma dívida de 20 mil reais. Tá.
Na época, pra mim, 20 mil reais era o mundo. Eu não conseguia entender como que um dia eu conseguiria pagar 20 mil reais. Porque eu ganhava, sei lá, 700 reais de estágio. E aí dos 700 sobrava 350. Aí eu olhava pros 350, olhava pros 20 mil, olhava pros 350, olhava pros 20 mil e falava, nunca vou conseguir pagar. E aí, cara, tem uma escola de cursos livres que chama Perestroika, que existe até hoje, que eu fui convidado para ir numa aula experimental dessa escola. E nessa aula eu vi o CEO de uma startup lá de Belo Horizonte, que é a Rock Content. Na época o Edmar era CEO da Rock Content. E eu lembro dele contando a história dele. Cara, eu lembro certinho no momento que eu tive a virada de chave. Foi ele contando a história de como que ele saiu do zero, aprendeu a programar lendo livro na biblioteca pública e como que ele tinha criado uma startup do zero que estava com 400 funcionários. Que loucura. Na época que eu vi aquilo, cara, na hora eu falei, cara, eu quero ser esse cara. Eu quero ser um cara que vai e faz uma startup. Entendi. Só que o que ninguém me falou? Que, cara, eu tinha 21 anos, eu tinha cara de moleque, não sabia nada sobre gestão, sobre administração, sobre nada. E fui tentar empreender. Sim. Resultado, 10 empresas quebradas e eu fui aprendendo com o processo lá. E aí, cara, a história do HackerEds, né? Falei da empresa de consultoria lá, mas foi basicamente assim, a gente tinha, depois que a gente quebrou essas empresas todas, eu virei pro Felipe, que é meu sócio no HackerEds, na Hacker até hoje, que estava comigo em várias e várias dessas ideias, na maioria, e a gente conversou um com o outro falando, cara, vamos parar aqui por um momento e entender o seguinte. Várias das ideias que a gente teve deram errado porque essas ideias dependiam do terceiro. Então, por exemplo, a rede social de mercado financeiro lá tem uma história super legal. Eu fiquei 6 meses estudando para ser agente autônomo de investimento da XP, só porque eu queria rodar essa ideia. Eu fiquei 6 meses estudando, não entendia nada de mercado financeiro, estudava, sei lá, 12 horas por dia, passei na prova. Depois que eu passei na prova, a gente divulgou essa rede social. Em, cara, sei lá, 3 dias também, minha carteira como agente autônomo de investimento tinha 30 milhões de reais. Que isso? E aí, 2 dias depois, a XP cancelou a parceria. Porque deu um problema lá e tal, enfim, a rede social deu errado. Cara, e aí a gente parou, na hora que a gente foi abrir a Hacker, a gente parou pra entender e falou, cara, o que a gente sabe fazer que não depende de um terceiro, que não pode vir uma XP da vida e quebrar meu negócio, ou que não dependa dos influenciadores, igual a ideia lá de fazer o e-commerce para YouTube? Cara, a gente é bom de marketing. Então a gente foi e começou a fazer uma consultoria de marketing. Boa. E aí o HackerEds veio dessa consultoria de marketing. E aí falando sobre a venda para o Conta Simples, cara, foi até interessante a experiência porque a gente estava com os dois negócios em paralelo, né? Com a consultoria e com o HackerEds. Tocando os dois. A consultoria sempre foi um negócio que a gente fez voltado para dar lucro imediato. Então foi o que sempre pagou nossas despesas lá e tal. E o HackerEds, ele sempre foi feito para construir equity, para valorizar a nossa participação. Então, cara, a gente nunca tirou dinheiro do HackerEds. A gente tirava um prolabore mínimo lá, mas se a gente dependesse daquilo para poder sobreviver, a gente estava lascado. E aí a gente foi crescendo as duas coisas em paralelo. Por quê? Porque se eu tirasse dinheiro do HackerEds, ganhasse um prolabore de R$1.000 a mais, R$2.000 a mais, o HackerEds do zero até que ele foi vendido demorou 3 anos e meio. Certo. Cara, R$1.000 a mais durante 3 anos e meio dá o quê? Dá 36, mais... 42 meses. Dava R$42.000 a mais pra mim e R$42.000 a mais pro filho. Ou seja, dá R$84.000. Se eu pegasse esses R$84.000 e tivesse investido em anúncio, a empresa ia faturar X mil a mais. Se ela fosse faturar X mil a mais, isso, em termos de valuation, né, de múltiplo do meu faturamento anual, que é o que faz o preço que é calculado para a empresa ser vendida, ia representar quantas vezes mais? Então, assim, a gente sempre focou em crescer o negócio, em escalar o negócio e aumentar o valor da empresa em si. E aí, cara, em setembro do ano passado, a gente estava para captar uma rodada de investimento, apareceu uma outra empresa querendo comprar a gente também, e aí logo em seguida apareceu o pessoal do Conta Simples. E, cara, por que a gente decidiu vender para o pessoal do Conta Simples, né? A gente não saiu da operação do HackerEds. A gente continua tocando normalmente, eu sou completamente apaixonado pelo business, penso nele o dia inteiro. Acho que se eu fosse vender para sair da operação, eu ia ter uma depressão, assim, porque, cara, eu gosto demais do HackerEds. Mas a gente escolheu vender pro Conta Simples porque, cara, você conversou com o Luca. O Luca, ele é meio que a representação do resto da galera do Conta Simples também. Uma galera super jovem, super empreendedora da nossa idade, disposto a dominar o mundo. Muito massa. Então, o que a gente olhou na aquisição do Conta Simples? Cara, a gente viu que com eles a gente ia conseguir crescer muito mais rápido do que sem eles. Então a gente vendeu a empresa pro Conta Simples, mas a gente virou sócio do Conta Simples. E, cara, pra gente a representação é muito fácil assim. A gente deixou de jogar um jogo de milhões de reais para começar a jogar um jogo de bilhões de dólares. É outro nível, outra estrutura de empresa, outro tamanho, outro mercado. Então a gente viu com muito bons olhos aquele desafio lá.
E aí, até por termos de cultura, né, cara? A gente é muito empreendedor, a gente jamais ia suportar vender empresa para um lugar mega tradicional, onde eu tivesse que trabalhar todo dia engessadinho e tal. Então, como a gente viu que a cultura casou muito, os sócios do Conta Simples, a galera que eu conheço lá, cara, é muito parecido com a gente que é sócio do HackerEds. E a gente viu que mais do que, vender a empresa, colocar um dinheiro no bolso lá, o nosso dia a dia ser divertido, que a gente ia levantar da cama de manhã e falar, caralho, velho, que legal trabalhar aqui, tá investindo nisso, tá fazendo isso acontecer, a gente viu sentido em vender para eles. Porque, cara, vender empresa não é uma decisão fácil igual a galera pensa, né? Vou aqui assinar a venda da empresa, eu ia te perguntar isso. Passo dinheiro para cá. Cara, existem 1000 coisas envolvidas. Então, isso da cultura a gente levou em consideração. Isso do dia a dia, a gente levou em consideração e alinhou muito com o pessoal. Cara, qual que é o poder de decisão que a gente ia ter de fato? Qual que é a liberdade que a gente ia ter para continuar fazendo o que a gente faz? Uma coisa que a gente alinhou muito, por exemplo, a comunicação do HackerEds é uma comunicação muito diferente. Vocês vão me obrigar a ter uma comunicação mais institucional ou eu posso continuar fazendo minhas maluquices aqui do anúncio do ovo frito? Boa. Então, tudo isso foi muito bem alinhado. E tem várias outras... Pode, tá autorizado. E, cara, isso. Se não pudesse, a gente não vendia, cara. Porque, assim, isso é a raiz do HackerEds. Mas outra coisa que é super séria também, que na hora que você vai lá e lê a manchete e fala, startup tal foi vendida, que ninguém para pensar, cara, o HackerEds, a gente construiu do zero a empresa, construímos todo um time, que é uma galera que a gente vendeu um sonho lá atrás, que falamos, cara, vem comigo, vem no meu barco, que vai dar tudo certo. Hoje o HackerEds, cara, a gente vendeu a empresa, ela tava com 15 pessoas. Caramba. Extremamente enxuto. Mas, cara, então na hora que eu vou vender a empresa, eu também tenho que pensar, falar, o fulano, eu vendi um sonho pra ele lá atrás. É isso. Essa empresa pra onde eu tô trazendo ele agora, tá materializando esse sonho que eu vendi pra ele lá atrás? Vai fazer valer a pena? Então não é só os sócios que foram, foi o time inteiro. E na hora que eu penso no time inteiro, cara, é o salário do time inteiro, é a vida do time inteiro, é a rotina do time inteiro, é os sonhos, as expectativas de crescimento do time inteiro. Tudo isso você tem que colocar na balança. É isso. Então, cara, foi um parto, assim, pra gente poder decidir vender, várias e várias discussões, horas e horas, madrugada virada, prós e contras. Teve um dia que a gente pegou uma cartolina, fez uma lista dos prós e dos contras e foi colocando assim, até a gente virar e falar, não, vamos vender. Vamos vender. Que da hora, cara. E como tá sendo desde então? Desde o processo que foi concretizado, a venda ali, é super recente, né? Tem um mês? Acho que tá fazendo um mês agora. Um mês. E como tá sendo desde então? Cara, é engraçado, né? Porque startup, lá no HackerEds, a gente brinca que acontece um mês por semana. Imagina você pega uma startup que tudo acontece muito rápido, pega outra startup onde tudo acontece muito rápido, crescimento muito rápido, e junta. Então, assim, a gente tá num processo de adequação ainda, de organizar, de conseguir até ajustar as agendas para fazer tudo encaixar. Tem vários setores do Conta Simples que tem muita gente incrível querendo fazer coisas junto com a gente, mas a gente ainda tá numa etapa de organizar as coisas, de priorizar tudo, de setar a casa para poder começar de fato a escalar essa operação e ter uma integração 100% de fato, sabe? Tá nesse momento agora, cara, que é um momento super comum em qualquer aquisição, né? Você pensa, cada empresa tem sua rotina, tem suas culturas, tem seus rituais, até você conseguir unificar isso, tem um trabalho aí, algum tempo que é levado para fazer isso. Mas assim, via de regra, cara, como é que tá lá? Cara, tá incrível do jeito que a gente pensou que seria. Que da hora, coisa boa, notícia ótima. E eu queria saber como que foram os aspectos, assim, não óbvios e não técnicos de um deal desse. Por exemplo, o que você pensou como empreendedor para tomar essa decisão do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, do ponto de vista de ser humano? O que você ponderou? Cara, pediram outro dia para eu resumir o que tinha sido isso para mim em uma palavra. Eu usei a palavra crescimento. Crescimento. Cara, eu ia estar numa empresa muito maior, com muito mais funcionários, que por conta disso já exige outro nível de organização. Então, não é igual uma empresa pequena que você pode chegar, passar o cartão no negócio, comprar e é isso aí. Cara, tem um setor financeiro que você tem que pegar, tem que aprovar o budget do planejamento para poder fazer a compra. Então, isso a gente já viu de imediato que ia dar outro nível de maturidade de gestão pra gente, porque gerir uma empresa de 15 pessoas é muito diferente de gerir uma empresa de 200 e tantos, 300. Outra coisa, o mercado. Então, no HackerEds, a gente já estava querendo começar a desenvolver uma tese de crédito, de usar a base do HackerEds para começar a oferecer produtos financeiros para eles. O Conta Simples também atende muito o mercado de marketing digital e eles também estavam pensando em fazer isso.
Legal. Então, muito da venda foi por conta dessa sinergia. A gente tava querendo fazer a mesma coisa. E, cara, eu virei pros meninos na época e falei, antes da gente começar a falar de venda, falei, cara, eu não entendo nada de mercado financeiro, não entendo nada de crédito, não entendo nada de produto financeiro. Eu fui pegar uma mentoria com o Rodrigo, inclusive, na época, e falar, Rodrigo, se você puder me dar uma luz nisso, eu te agradeço. E aí ele que começou a ver, começou a conhecer e viu que fazia sentido poder integrar. Então, assim, pra gente foi muito legal também mudar de jogo nesse sentido, sair do jogo de ferramenta de marketing digital e começar a entrar no jogo de banco, de mercado financeiro, de produto de crédito. E, cara, como empreendedor também, a gente está tendo a oportunidade agora de escalar a equipe bastante, né? Então a gente está inaugurando um escritório lá em BH, a gente está construindo um estúdio de gravação, onde a gente vai gravar os nossos materiais de marketing, a gente está construindo um time de vendas do zero agora para poder abordar os leads do HackerEds via ligação. Hoje, boa parte da nossa venda é uma venda direta, o cara entra, vê o anúncio, entra no site, passa o cartão e compra. Então, em vários aspectos, essa transação, em menos de 30 dias que ela aconteceu, já está causando um nível de crescimento absurdo para a gente. E foi o principal fator que a gente ponderou assim. Teve outros fatores que a gente ponderou, colocou na balança, igual eu falei com você, né? Pô, a equipe, como que a equipe vai se sentir entrando no Conta Simples? Perfeito. A galera é igual, a galera conversa com o pessoal da equipe igual a gente, dá o mesmo nível de atenção, proporciona as mesmas oportunidades de crescimento? Pô, sim. Então isso tudo a gente foi pesando na balança, cara. E cada detalhezinho a gente colocou, entendeu os prós e contras antes de decidir, porque isso é muito importante. Animal, cara. Sensacional. E agora, Igor, nós estamos chegando num quadro aqui no Pode Sonhar que é clássico, onde a gente desafia os nossos convidados aqui a vender um objeto inusitado. Aqui nós no Pode Sonhar gostamos de imitar, metaforar aquela clássica cena do filme do Lobo de Wall Street em que o Leonardo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. You can sell anything, sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. A gente troca a caneta por um objeto inusitado, cara. E eu trouxe aqui para te desafiar hoje. Você está acostumado a vender todo tipo de coisa em anúncio, então acho que vai ser fácil. Uma gravata de patinho. Eu não sei dar nó em gravata, então tá sem o nó, mas enquanto você pensa aí, Igor, como você vai vender esse objeto inusitado, não vale através de ovo frito, viu? Nem vem com ovo frito pra cima de mim. Eu vou dando um recado para as marcas aqui que queiram apoiar mais jovens empreendedores como eu e o Igor aqui, que estamos tentando fazer acontecer, levar essa mensagem para mais pessoas. Não hesitem em entrar em contato conosco, nós vamos receber vocês, conversar com vocês de braços abertos. Nosso contato está aí na descrição do vídeo, no YouTube e no Spotify também tem um formulário, caso vocês queiram preencher, nós vamos adorar conversar com vocês. Fechou? Bora lá? Vamos ver, Igor. Vamos ver o que sai aí, cara. Cara, o negócio é o seguinte, antes de vender, vou contar outra história. Vai lá. Tem um publicitário mega famoso que ele chama David Ogilvy, e ele era genial. Teve uma vez que ele foi fazer uma campanha para uma marca de camisas. E aí, enquanto ele estava indo para o estúdio de fotografia, ele viu vendendo numa loja de R$1,99 um tapa-olho. Tapa-olho? E aí ele desceu do táxi, comprou aquele tapa-olho e foi pro estúdio de fotografia e colocou esse tapa-olho no modelo. Tá. Só que esse tapa-olho virou um negócio tão inusitado nesse ensaio dessa marca de camisa, e era camisa social. Um cara é tipo um senhor de idade com um tapa-olho vestindo uma camisa social numa propaganda tipo nos anos, sei lá, 80, imagina. Entendi. E aquilo chamou tanta atenção que aquela campanha foi um sucesso. Então eu vou te vender essa gravata do seguinte jeito. Cara, acabei de te falar o que faz um anúncio de sucesso funcionar. Se eu fosse fazer um anúncio hoje do Pode Sonhar para chamar a atenção do seu público e trazer mais pessoas para poder acompanhar o podcast, se eu fosse você, eu usaria essa gravata de patinho nos anúncios. É mesmo? Caramba, velho. Eu tô tendo uma consultoria ainda, direito à consultoria. Eu vou deixar aqui. Vou usar pro resto do episódio, aparecendo os cortes aqui e tudo. Aí, ó, vai ficar mega inusitado, vai chamar a atenção. Então já era, então. Vou deixar aqui assim. Deitou. Igor, eu queria também te perguntar agora, caminhando mais pro final do nosso episódio, onde você sonha em chegar com o HackerEds no horizonte de tempo que você quiser estabelecer, em 1, 2, 5, 10 anos? Legal. Cara, desde que eu vendi, eu não pauto meus sonhos e meus objetivos mais em HackerEds. Agora meus sonhos e objetivos são... Pode falar do Igor pessoalmente, o que você manda. Cara, eu sempre pensei muito isso de vender uma empresa um dia. Boa. Sabe? Aí eu e meu sócio Felipe, desde que a gente tava lá errando, quebrando a cara, a gente falava um negócio que era...
o empreendedor ele só precisa acertar uma vez. Se você acertar uma vez, conseguir fazer uma empresa que dá certo, fazer uma venda, depois você pode fazer o que você quiser da sua vida. Isso. E a gente sempre teve esse objetivo muito claro pra gente. Depois que isso aconteceu, cara, ao contrário do que eu pensei a vida inteira, que isso ia ser uma linha de chegada pra mim, que eu ia falar, putz, vendi, é isso, acabou. Cara, eu tenho 28 anos de idade. Então, assim, depois você olha e fala, beleza, o que eu vou fazer agora? Cara, e acho que agora meus objetivos são muito pautados pro que eu falei no sentido de... Agora eu tô jogando um jogo muito maior, que tem muito mais gente, tem um sonho muito maior envolvido. Então, cara, eu vejo a gente nos próximos 5 anos aí lá na Nasdaq apertando o botão do IPO do Conta Simples e eu vou trabalhar para chegar lá. Então, é a visão que eu tenho pro futuro aí. Que massa, velho. Eu boto muita fé, eu torço e vibro por vocês, velho. Vai dar certo sim. É um sonho muito, muito legal, propósito, gente muito boa fazendo parte disso. Tenho certeza que vocês vão chegar lá. Igor, cara, eu também queria saber, a gente está se aproximando aí numa época do ano, com eleições aí, etc e tal. Em campanha eleitoral na televisão, eu queria saber, tipo, sua perspectiva de campanhas de anúncios para políticos no digital. Você acha que isso está crescendo? Você tem dados sobre isso? Você acha que isso vai se tornar ou já se tornou mais relevante que na televisão, por exemplo? Cara, eu acredito que sim, justamente pelo fato de ser... Quem sabe trabalhar, com certeza vai fazer disso uma ferramenta gigante para conseguir conquistar espaço. Inclusive, a gente já tem vários cases de candidatos aí que foram 100% online, fazendo conteúdo bem, fazendo anúncio bem e conseguiram virar o jogo. E, inclusive, acho que se vários princípios de anúncio que foram ditos aqui durante esse podcast forem usados por políticos, eles vão ter bastante sucesso nisso. Cara, um negócio até que eu não comentei, mas eu já fui marqueteiro político também. Já fiz 2 campanhas. Uma para prefeito de uma cidade do interior. Prestou serviço lá com a consultoria, você disse? Não, foi antes da consultoria. Foi antes. Uma para prefeito de uma cidade do interior e outra para deputado federal aqui em Minas Gerais também. E as duas o cara ganhou, velho. É mesmo? Caramba. Então já fiz isso aí também. Caramba, então funciona e, tipo, o cara tomar vantagem desse recurso nessa etapa, né? Nesse momento que a gente tá, pode ser uma vantagem. Cara, mas um negócio que tem que saber fazer, tem que entender a jornada. Por exemplo, o que a maioria dos políticos vai fazer? Vai fazer um anúncio falando, eu sou fulano de tal, número tal, vote em mim. Igual na televisão, aquele negócio. Igual na televisão, o cara vai pegar aquilo, vai cortar e vai usar como anúncio. Qual que seria o correto? Virar e falar, cara, quem é minha audiência? Quem são as pessoas que vão me escutar? Eu tenho uma pauta de defesa dos animais. E, cara, o cara começar a produzir conteúdo não sobre eu sou fulano, vote em mim, mas começar a produzir conteúdo, por exemplo, sobre defesa dos animais, para fazer as pessoas gostarem dele. E aí, isso é um passo mais pra frente da jornada, falar, eu sou fulano de tal, número tal, vote em mim. Perfeito. Então tem que saber trabalhar a jornada para o negócio não ficar uma propaganda tosca e um negócio igual todo mundo tá fazendo. Acho que para mim... O principal negócio, cara, é uma frase que eu escutei um tempo atrás em um dos cursos de marketing que eu fiz, que é: a única forma de você conseguir ser ouvido sendo pequeno é falando o contrário do que tá todo mundo falando. Caramba, velho. Então, se você parar pra pensar, cara, sem prós e contras e a favor e etc. Mas, cara, se parar pra pensar no Bolsonaro, por que o Bolsonaro deu tão certo? Porque ele fez um discurso completamente contrário e polêmico e chamando atenção, e aí ele conseguiu agregar uma audiência em volta dele. Porque enquanto todo mundo tava falando X, falando não sei o que, o Bolsonaro tava indo no contrário. Cara, e isso ficou muito na minha cabeça por uma série de motivos, até por conta da história do Hackerete. O único jeito de conseguir ser ouvido enquanto você é pequeno é falando o contrário do que tá todo mundo falando. E a Empíricos é muito bom em fazer isso também. Enquanto tá todo mundo lá falando, tem vários que o mercado explodiu e vai dar tudo errado, não compre ações, a Empíricos tá tipo assim... Agora, no meio do caos, acabou de surgir a oportunidade. E na hora que tá todo mundo falando, o mercado tá voando, não sei o que, compra tudo. A Empíricos vem e fala, tipo, fim do Brasil. E aí todo mundo, como assim o fim, velho? Tá tudo subindo. Então é justamente isso, cara. Um discurso contrário é capaz de chamar a atenção no meio da multidão lá. Mas eu te pergunto, Igor, por exemplo, você acha que tem pessoas... até que ponto fazer isso... não tá ferindo a honestidade, os valores assim da pessoa? Ou você acha que é Empíricos e que outras marcas que fazem isso bem não são desonestas, elas só adaptaram o discurso para conseguirem chamar atenção ali? Cara,
Depende de como você vai fazer. Isso pode ser igual tudo na vida, isso pode ser usado pro bem, isso pode ser usado pro mal. O negócio é... Eu consigo criar o meu discurso de uma forma que ele chame a atenção sem falar mentiras e seguindo princípios. Do mesmo jeito que eu consigo usar aquilo pro mal e falar, não, eu vou falar tudo o contrário só para poder chamar a atenção. Então, cara, as ferramentas estão aí, você usa do jeito que você achar que você deve. Boa. Animal, cara. E agora, Igor, a gente tá caminhando para o final do nosso episódio. A gente sempre costuma pedir para os nossos convidados darem uma indicação cultural. Uma dica aí, um livro, um filme, alguma coisa que você goste e queira dar de dica para o pessoal que está nos assistindo e ouvindo. Legal. Cara, tem um livro para mim que ele é muito especial, assim, porque logo depois da época que eu saí da faculdade por conta da dívida e tal, um amigo meu me deu de presente um Kindle. Foi o que o Luca vendeu, inclusive. E aí, cara, o primeiro livro que eu li nesse Kindle foi um livro do Napoleon Hill que chama A Lei do Triunfo. Bota fé. Que, cara, nesse livro eu aprendi várias coisas que eu levei pra minha vida demais, assim, e que eu atribuo muito das coisas que aconteceram nos últimos anos a isso. Então, cara, eu sou um cara que... eu acredito muito nessas coisas, tipo, de reforçar pensamentos positivos, de lei da atração, mas não no sentido de eu ficar repetindo, por exemplo, vou vender empresa, vou vender empresa, vou vender empresa. Mas meses antes de vender empresa, cara, eu ficava, sei lá, tava no banho e na hora que eu pegava, eu tava viajando, pensando como que seria dar a notícia pra minha família que a empresa fosse vendida. E aí, do nada eu falava, putz, velho, tô no banho, só que na hora que eu vi, eu tava com um sorrisão na cara. Então, cara, isso aconteceu em várias etapas da minha vida. Eu ficar pensando uma coisa e almejando e viajando naquilo, até aquilo acontecer. Então, muito antes de eu vender empresa, muito antes de eu criar as empresas, eu criava as coisas na minha cabeça. E primeiro surgia na minha cabeça e depois acontecia de fato. E esse livro me ensinou muito isso, cara, lá em, sei lá, 2014, e eu levo isso até hoje, sabe? Animal, cara. E cara, para finalizar, eu queria que você divulgasse aí o Hacker Ads, a Conta Simples, onde o pessoal te acha também. Se você quiser, fica à vontade para fazer o merchan. Legal, cara. Do Hacker Ads, a gente tem a nossa página principal que explica a ferramenta por dentro, hackerads.com.br. Vai estar tudo aí na descrição também, turma. A gente publica bastante conteúdo no Instagram, tanto para pessoas mais avançadas de anúncio, quanto para quem é iniciante, ensinando como fazer do básico. E o Conta Simples, mesma coisa, cara. A gente tem lá o site principal, abrir a conta é gratuita, é super fácil. Não é só a conta do Conta Simples, né? Tem várias soluções lá dentro para te ajudar a organizar seu financeiro. E, cara, quem quiser achar aí, tem certeza que vai estar muito bem servido com as duas soluções. Boa, excelente, Igor. Cara, muito obrigado por ter compartilhado todo esse conhecimento conosco, pô. Foi um prazer enorme te ter aqui e poder aprender com você. Gratidão, irmão. Show, cara. Obrigado, agradeço o convite aí. Espero que a galera tenha gostado. Tenho certeza que gostou. Então, turma, se vocês ficaram até aqui, assistiram o vídeo até aqui, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal. Fechou? Espero ver vocês aqui na próxima. Tamo junto. Valeu, galera.